É importante você gravar uma frase aí. A hora de consertar o telhado é quando não está chovendo. Seja muito bem-vindo ao meu canal de Iridologia com Bem-Estar. É um prazer enorme ter você aqui. Eu sou a Priscila Capelin e eu sou iridologista e aqui eu vou te dar uma aula hoje de como você pode identificar o colapso do seu paciente. 5 sinais. 5 sinais de como você pode identificar. Fica comigo até o final que eu vou te dar esse conteúdo, tá bom? É importante você saber aí do outro lado que aqui a gente tá no canal do YouTube e o canal do YouTube ele entende algumas coisas. Quando o conteúdo é importante, você vai curtir, comentar, vai deixar seu like, né? E vai se inscrever no canal, tá? Então se fizer sentido aí pra você, se inscreve aí no canal porque toda semana tem conteúdos como esse aqui, tá bom? Vamos à nossa aula? Vamos direto ao ponto? Quais são 5 sinais que o paciente dá antes de ter um colapso? Antes a gente vai precisar ir um pouquinho antes desse assunto para você poder entender do que de fato é um colapso. O que é um colapso? Colapso é quando o corpo da pessoa se desmorona. O corpo da pessoa não responde mais, nem cognitivamente, nem mentalmente, nem organicamente, nem com os órgãos. Então, antes do paciente chegar nesse colapso, o que acontece com ele? Quais são os sinais que o corpo vai dando? Existe isso? Existe sim. Então vamos direto ao ponto que eu vou ajudar vocês aí. O primeiro ponto que o paciente, ele te dá um sinal de que as coisas não estão funcionando é o cansaço. Ele acorda cansado, tá? Vocês vão me ver aqui olhando aqui para baixo que eu fiz uma colinha para eu poder ajudar vocês, tá? Então o primeiro ponto é acordar cansado. Mas não é normal acordar cansado? Não, não é normal. Isso indica que alguma coisa está acontecendo com o seu paciente, seu interagente. Primeiro, à noite, durante a noite, a pessoa ela precisa fazer uma reposição energética. Mas o que é isso? Ela precisa fazer uma reposição de toda a energia orgânica dela. Se ela acorda cansada, significa que à noite ela não conseguiu fazer essa reposição. Então existe um motivo pelo qual isso acontece. Então você tá lá com o paciente na sua frente, o primeiro motivo do qual você pode identificar é: você dorme bem? Como que você acorda? Você acorda cansado, acorda com vontade de fazer as coisas? Como é o seu sono? É uma noite agitada, não é? Tudo isso vai influenciar demais em como ele vai acordar. Esse é o primeiro ponto. Grava aí que a gente vai falar como que você pode ajudar ele depois, combinado? Segundo ponto, que é importante você entender aí, ó, que eu anotei aqui, é o excesso de doces. Excesso de açúcar, necessidade de açúcar, tudo isso envolve o segundo ponto. Mas do que você está falando? Eu tô falando da vontade dessa pessoa de comer doces. Ela não consegue parar de comer doce. Ela não consegue parar de comer coisas com açúcar. Mas por que que isso acontece? Isso acontece porque tem um órgão responsável por isso, ó. Eu vou movimentar aqui para vocês poderem ver. Aqui eu tenho uma íris, ó. Toda essa parte laranjinha mostra o porquê que ela tem tanta necessidade de comer açúcar, de comer coisas doces, ó. Esse órgãozinho aqui, ó, que é uma florzinha, e aqui do outro lado, ó, esse órgãozinho bem pequenininho, ó, aqui é o pâncreas. É exatamente esses dois órgãos que processam o açúcar no caso de ter um colapso, tá? Vou deixar claro isso aqui, porque é claro que todo organismo ele vai eliminar o açúcar de alguma forma. Eu estou dizendo que o baço e o pâncreas são responsáveis por fazer a quebra desse açúcar virar energia. Se essa pessoa tem muita necessidade de comer açúcar, mas é muita necessidade, e ela não consegue virar energia nisso, ela não consegue ter uma qualidade de vida, ela não consegue ficar bem, isso significa que esses dois órgãos estão cansados. Então, ela está à beira de um colapso. O corpo dela vai dar sinais de que vai colapsar. Então, a gente precisa ajudar esse paciente, tá? O terceiro sinal que pode ser um indicativo de que essa pessoa vai colapsar, que eu até coloquei aqui na ordem, é dores nos ombros e dores na lombar. Mas o que tem a ver dor no ombro e dor na lombar com a pessoa colapsar, com a pessoa desmoronar, tanto cognitivamente quanto organicamente? Vou te explicar, ó, aqui tem uma coluna, ó.
é importante você saber, ó, que a coluna, ela liga o nosso sistema nervoso. Toda a ligação do sistema nervoso está dentro da coluna. Se a pessoa, ela tem dores nessa região, olha os órgãos que ela pode ter dor. Dor, ela pode ter uma disfunção. Não vai vir em formato de dor, mas vai numa forma disfuncional. Esses órgãos não vão funcionar. Eles não vão ter todo o ar, todo o sangue e toda a água que precisa para funcionar. E se ela tem dor na lombar, olha só, ela pega toda essa região, inclusive, ó, intestino. Então ela vai acabar tendo problemas digestivos só por conta de um mau funcionamento ali. E o indicativo disso é dores na lombar e dores na cervical. Então, dores nos ombros, tá? Toda essa região aqui e dores na lombar. Outra coisa que pode acontecer com o seu paciente, que é o quarto ponto, tá? O quarto ponto que vai deixar claro que o seu paciente está a ponto de ter um colapso é intestino solto ou preso. Pri, mas do que você está falando? É isso mesmo, ou diarreia ou constipação, não é normal. Não é normal ir 6 vezes no banheiro, 7 vezes no banheiro e o bolo fecal sai em forma de água, pastoso, sair cor amarelada, laranja, não é normal. E também não é normal não ir no banheiro. Tem gente que vai no banheiro só uma vez, também não é normal. Se a gente come 3 vezes ao dia, a gente precisa ir 3 vezes? A digestão ela precisa acontecer até 2 horas e 40 após a refeição. Se você não vai no banheiro ou se o seu paciente não vai no banheiro, é um indicativo de que ele pode, e ele tem esses 4 pontos, pode ser que ele esteja perto de um colapso, perto de um desmoronamento cognitivo e orgânico, tá? Grave isso daí que já já a gente vai explicar mais um pouquinho de como que você pode ajudar o seu paciente aí do outro lado. Quinto motivo que pode levar o seu paciente a um colapso, a um desmoronamento cognitivo e orgânico é o 880. Mas o que é isso? É o desequilíbrio emocional, mas é um desequilíbrio emocional absurdo. É onde assim, ó, no mesmo minuto, na mesma 1 hora, nos mesmos 60 minutos que tem ali, essa pessoa, ela começa a ter muita raiva e muito choro. É 880. Ela tem uma disfunção emocional absurda. Ora ela tá chorando, parece que é um luto, ora ela tá com raiva, ela quer quebrar as coisas. Então, esses 5 pontos é um indicativo de que seu paciente está à beira de um colapso. Por que é importante você saber disso aí do outro lado? Porque se você não sabe disso, ele vai ter um colapso em dias na sua mão, sendo seu paciente, e você não consegue ajudar ele. Vamos recapitular? Tenha clareza aí do outro lado, ó. O primeiro ponto que leva o paciente a ter um colapso emocional é acordar cansado. O segundo ponto que leva ele é a necessidade de comer doces. O terceiro ponto é as dores, tanto nos ombros, nessa região da cervical e na lombar. Quarto ponto é intestino preso e solto. E o quinto ponto é essa disfunção emocional, o 880. Você pode perguntar isso para o seu paciente. Você pode ir lá na sua anamnese. A anamnese é de extrema importância para quem atende as pessoas e quer promover o bem-estar, porque o nosso objetivo aqui do outro lado de ajudar alguém é realmente promover que ele possa ter a vida que ele deseja. A pessoa que senta do seu lado, ela precisa entender que você pode proporcionar isso para ela. Se você não consegue proporcionar isso para ela, você vai abrir uma dor desse seu paciente e não vai conseguir fechar, você perde a autoridade no seu trabalho, não consegue ter resultado, e enfim, você não vai conseguir ajudar o seu paciente de modo assertivo. Por que eu tô dizendo isso para você? Porque eu já tive diversos casos onde o paciente chega com esse quadro de um colapso, à beira de um colapso. E lá atrás, Priscila, lá atrás, quando eu comecei a atender e eu não tinha esse conhecimento que eu tô passando isso pra vocês hoje, os pacientes começaram a colapsar e eu não sabia o que era. Eu nem sabia como ajudar. Mas é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque eu quero que você não passe pelas mesmas coisas que eu. Eu quero realmente que você consiga ajudar alguém aí do outro lado. Então você pode perguntar, tá? Ah, como que é a sua noite de sono? Você pode perguntar quantas vezes você vai no banheiro, quantas vezes você sente dor na semana, você sente dor no pescoço, você sente dor na lombar, com que frequência? Você pode perguntar isso. Se for todos os dias, realmente é algo que precisa dar atenção. E é importante você saber isso aí do outro lado.
tá? Levando em conta todo esse quadro, então você já sabe os 5 sinais que o paciente dá antes de um colapso. Só que você também precisa saber quais são as 5 coisas que você pode fazer que pode ajudar ele a melhorar. E ali, numa única sessão. Pri, dá pra gente conseguir ajudar o paciente numa única sessão? Esse é o objetivo, tá? É claro que aqui do outro lado a gente vai usar a iridologia. A iridologia, ela é muito precisa. Ela realmente mostra, ó, vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Ela realmente mostra, ó, se o intestino do paciente tá marcado, se o cansaço dele vai estar marcado ou não. Se, ó, olha aqui, ó, a região da coluna, ó. Aqui tem a região da coluna, ó. Aonde é que essa pessoa tem dor? Como que funciona a dor dela? É muscular? É de osso? Não é? Então, óbvio que a iridologia ela vai mostrar a raiz do problema. Mas se você não tiver iridologia aí, se você não souber desse conhecimento, não tem problema, porque os 5 sinais você vai saber e vai dar para perguntar, tá? E eu vou te dar um pouco mais de clareza aqui do outro lado de como que você pode ajudar esse paciente a melhorar e você tanto conseguir ter um resultado com o teu trabalho, quanto conseguir ajudar essa pessoa que tá na sua frente, que tá desesperada e que talvez você seja a última opção dela. É importante você aí do outro lado entender que o colapso ele acontece na vida de alguém porque ela é muito atarefada. Então, normalmente, o colapso ele não acontece na vida de alguém que não tem tarefas. Então, é uma vida muito agitada. É uma pessoa que trabalha demais, é uma pessoa que tem uma carga horária excessiva, ou a carga horária não é nem tão excessiva, mas o trabalho dela é muito exaustivo. Como, por exemplo, uma professora. Por que Pri está falando isso? Imagina essa profissional estando lá na sala de aula, na frente da sala de aula, com 40 crianças, com 30 crianças, com 20 crianças, e ela tendo que lidar, fazendo a gestão de pessoas, porque ela é uma gestora de pessoas, ela tentando fazer a gestão de pessoas, tentando ensinar, educando aquela criança para que ela possa sair dali com conhecimento e avaliando essa criança ou esse adolescente para que ele possa ter um resultado no que ela está ensinando. Olha o tamanho de estresse que ela tem em 1 hora do dia. Agora imagina se essa professora tem 2 turnos. Aqui eu tô citando um exemplo, tá? Então essa profissão se eu trabalho 6 horas por dia. Mas eu não trabalho muito. Mas é exaustivo? É exaustivo. Exige muito? Exige muito. Então nós profissionais precisamos ajudar essas pessoas. Nós somos responsáveis por isso. Então, o que você pode fazer por isso? Claro que você vai ser responsável se esse profissional estiver na sua frente pedindo sua ajuda. Então, como que você pode ajudar essa pessoa? Eu vou descrever as 5 coisas que vão ajudar essa pessoa. Então, vamos às 5 coisas que pode ajudar o seu paciente aí do outro lado a ter uma melhora antes de ele ter um colapso. Antes, tá? É importante você gravar uma frase aí. A hora de consertar o telhado é quando não está chovendo. Pri, o que você quer dizer com isso? Eu quero te dizer que a hora de você ajudar o seu paciente é antes dele ter um colapso. Pri, mas e se ele tiver? Tá, isso vai ser um assunto para um outro vídeo. Aqui é o antes. Eu já tô vendo que meu paciente tem tudo isso sem eu ter o conhecimento da iridologia. Porque se você tem o conhecimento da iridologia, você nem precisa perguntar. Você vai tirar uma foto e já sabe o que tá acontecendo com ele. Em 5 segundos mesmo, você já sabe. Já vi algumas marcações ali que mostra. Se você não tem um conhecimento da iridologia, você vai perguntar, ok? Perguntando, você identificou que ele tá dentro desse quadro de antes de um colapso. O que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer, lembra do cansaço do paciente. Lembra disso? Esse é o primeiro motivo. O que pode ajudar a eliminar o cansaço de um paciente? Os oligoelementos. Priscila, mas o que são isso? Então, olha só, foi feita uma pesquisa por um doutor chamado Dr. Jensen. O que ele descobriu? Ele descobriu que os elementos da tabela periódica, sabe aquela tabela periódica que a gente usa lá na infância, numa aula de química, lá na escola? Então, os elementos dessa tabela periódica nós temos dentro do nosso corpo. Nós temos química no nosso corpo. Então ele identificou que as unhas, as mãos, a pele, o cabelo, tudo isso é feito de elementos químicos. E ele descobriu que poucos elementos químicos podem ajudar o paciente a melhorar. Pri, mas do que exatamente você está falando? Eu estou falando da oligoterapia. Então, óligo é poucos elementos podem ajudar na terapia do seu paciente. Então, quais são os elementos da tabela periódica, os elementos químicos da tabela periódica que pode ajudar no cansaço do seu paciente? Cobre, ouro e prata.
Então, para poder resolver o cansaço desse paciente logo de cara, a gente precisa suplementar cobre, ouro e prata. Então, no primeiro motivo, a gente suplementa cobre, ouro e prata. Pri, mas os 3, qual é a dosagem? É claro que cada caso vai ser um caso. Você entende que eu não consigo passar uma dosagem aqui, porque eu não sei como que esse paciente tá? Lembrando que na iridologia a gente consegue saber na hora, até a dosagem, se aquilo tá há muito tempo, se não está. Então, por isso que é muito importante o método que você usa de avaliação, porque se não for assertivo, você não vai conseguir ajudar o seu paciente. Não vai. Você vai achar onde está o problema. E quando a gente fala de vida das pessoas, a gente não pode achar onde está o problema. A gente tem que ter certeza. E a certeza, aqui do outro lado que me dá, é a iridologia, tá? Então grava aí. Então, primeiro, cansaço. Acordo cansado todos os dias. O meu paciente acorda cansado todos os dias. O que eu faço? Vamos suplementar cobre, ouro e prata. Ficou claro aí? É claro que já tem hoje, né, a tecnologia ela tá muito avançada. Então tem um produto que às vezes tem esses 3. Então eles juntam e você pode suplementar. A dosagem vai depender de como que está esse quadro, o quanto que está avançado e o quanto que não. Combinado? A segunda coisa que eu disse pra vocês lá é que assim, o segundo motivo do seu paciente antes de ter um colapso é a necessidade de comer doce, a necessidade do açúcar. Lembra o segundo motivo? O que vai ajudar o seu paciente a não ter tanta necessidade de comer açúcar? Não ter tanta, porque em alguns casos precisa de terapia. Em alguns casos precisa, às vezes tem alguma memória afetiva, às vezes tem alguma coisa ali naquele paciente que a gente precisa ajudar, às vezes uma compulsão, às vezes foi aberto um trauma, não foi fechado esse trauma, não ressignificou, não resolveu, e aí essa pessoa mascara isso em necessidade de comer açúcar, mas na verdade pode ser isso. Se não for esse ponto, o que você pode fazer no caso desse paciente? Você pode suplementar zinco, níquel e cobalto. Lembra da tabela periódica? É o elemento químico mesmo. Mas você tá falando isso. É claro que você não vai pegar o elemento químico puro e você vai colocar na boca e você vai tomar. Não funciona assim. A tecnologia também tá muito avançada e hoje existe um método que é a nutrição celular. Esse produto, ele não é manipulado também, ele é frequencializado. A forma disso, como é feita, causa uma nutrição celular. A frequência de toda essa parte química, ela é estabilizada, é adicionada no nosso corpo em forma de gotinhas e essas gotinhas nos ajudam. Entende aí do outro lado? Então, olha só recapitulando. A segunda coisa, tenho necessidade de comer açúcar. Ou, meu paciente está com muita necessidade, Priscila, é o segundo motivo antes de ele entrar em colapso. O que eu vou receitar para ele? Zinco, níquel e cobalto. Isso já vai poder ajudar ele a resolver isso. Mas lembra de uma coisa, se precisar de terapia, não vai funcionar, tá? Uma outra hora a gente fala disso, tá bom? Esse é o assunto também para um outro vídeo. E aqui eu vou focar mais nesse colapso do paciente, tá? O terceiro motivo que eu disse aí pra vocês, que eu deixei bem claro, que eu olho aqui pra baixo pra saber se eu tô na ordem, pra eu não me perder aqui com vocês, tá? O terceiro motivo é as dores na lombar e as dores na cervical ou aqui nessa região dos ombros, tá? Então, Pri, o que eu tenho que fazer pro meu paciente para ele poder resolver antes dele ter um colapso? Vamos encaminhar o paciente para um quiropraxista, um ótimo profissional. Esse profissional vai fazer os ajustes necessários e esses ajustes vai auxiliar esse paciente logo de cara. Pri, encaminhei o paciente para esse quiropraxista, ou eu mesmo sou um quiropraxista e eu ajudei esse paciente, eu fiz o ajuste completo. É só isso que eu vou fazer? Não, não é. Sabe o que você pode fazer? Você pode receitar colágeno. O colágeno, ele é excelente nas dores musculares e em toda essa saudabilidade, nesses motivos que ele tá sentindo, que é essas dores. O colágeno é essencial. Então, olha só, a gente tá aqui, a gente já tem 2 opções para resolver essa terceira insatisfação que leva a um colapso, tanto orgânico quanto cognitivo, tá? O quarto ponto que você precisa saber aí para poder ajudar. Lembra que o quarto ponto a gente tá falando de intestino, né? Eu tô aqui nos 4 pontos. Então esse quarto ponto é intestino ou preso ou solto. O que leva uma pessoa a ter intestino preso ou solto é a falta do equilíbrio do níquel naquele intestino e o cobalto. Lembrando que a forma de suplementação não é na farmácia de manipulação, não é com uma receitinha, não é tão simples assim. A forma de suplementação precisa ser
de uma nutrição celular, ela precisa ser profunda. E aí só é feito isso de uma forma de um frequencial, tá? Lembrando disso. Se você não souber disso, você pode me perguntar aqui que eu te ajudo com mais informação, tá bom? Então, olha só, tô com o meu paciente, esse paciente tá com o intestino preso ou solto, eu vou equilibrar nele níquel e cobalto. Mas lembra que isso já é o da segunda opção? A segunda opção, o níquel e o cobalto alinhado ao zinco também vai ajudar na necessidade de comer doce. Então, a gente já ajuda na segunda opção, na quarta opção também, tá bom? Tá claro isso aí do outro lado? O quinto motivo, que é importante você saber aí, lembra que o quinto motivo eu deixei bem claro, que é quando a pessoa tem essa disfunção emocional, 8 e 80, hora chora, hora tá com raiva, ela não consegue se controlar dentro do período de 1 hora, ela não consegue fazer isso. Se ela não consegue fazer isso, ela precisa de suplementação. Nesse caso, a suplementação ideal é lítio. E eu não estou falando do lítio que vai lá na bateria de carro, não estou falando disso. Mas ele não é um composto químico? Esse composto químico, nós temos nanopartículas aqui dentro. E essas nanopartículas nos ajudam a ficar bem. Só que quando falta essas nanopartículas, o nosso corpo começa a dar esses sinais, que é do 8 e do 80. O lítio, ele é importantíssimo para a nossa saúde emocional e para a saúde emocional também do seu paciente. Lembrando que no quinto motivo, pode ser que precise sim de terapia. E eu sou super a favor de terapia. Ela precisa ser acompanhada. Essa pessoa precisa ser acompanhada. Já já eu vou te dar mais detalhes disso. Mas o que é importante saber sobre o lítio? Ele é um composto que vai na bateria? Ele é um composto que vai na bateria. Mas lá, a forma que se usa do lítio, assim como a água vai no carro para poder melhorar, a forma que se usa da água no carro não é a mesma forma. Por exemplo, você pode pegar uma água que não é potável e colocar dentro do seu carro, uma água de torneira e colocar dentro do seu carro, e ele vai funcionar, mas não é a mesma coisa com o nosso corpo humano. Se você começa a tomar água de torneira constantemente, você vai intoxicar o seu corpo. Por que eu tô te dando esse exemplo? Porque a forma que se usa o lítio numa bateria de carro, ou numa bateria de celular, ou a forma que se usa o lítio numa farmácia de manipulação não é a mesma forma que vai ajudar em sentido emocional nessa prévia de um colapso. Então, o que vai ajudar? É a forma frequencializada de lítio. Tem algumas pessoas que usam uns termos, que é o quântico. Uma hora a gente também fala disso. Mas é usar o lítio de forma quântica. E essa forma que se usa vai ajudar o seu paciente a não entrar em colapso. Por que tudo isso é importante? Porque você aí do outro lado vai fazer o acompanhamento do seu paciente. E se você não fizer o acompanhamento, se você não conseguir ajudar ele dessa forma, o seu acompanhamento não vai valer de nada. Ele não vai voltar, você não vai conseguir se sentir satisfeito com o tipo de trabalho que você está oferecendo e pior ainda, ele vai ter um colapso. E quando ele tiver um colapso, ele não vai vir, ele não vai pedir sua ajuda. Porque você não conseguiu ajudar ele no mínimo. Como que você vai ajudar ele no muito? Então grava aí mais uma outra regra. Se você quer dar você quer proporcionar um bem-estar para o seu paciente, você quer proporcionar que ele tenha a vida que ele quiser, por meio do seu tratamento aí do outro lado, você vai precisar sim ter um conhecimento amplo disso que eu falei, dessas 5 coisinhas que vai ajudar. Vamos recapitular juntos aqui, que eu vou te ajudar? Então, a primeira coisa que vai ajudar o seu paciente no cansaço, cobre, ouro e prata. A segunda coisa que vai ajudar o seu paciente, que a gente falou na necessidade de comer doce, é o zinco, níquel e cobalto. Então, temos 3 coisas aqui também. A terceira coisa são as dores, tanto na cervical, nos ombros, quanto na lombar, que vai ajudar quiropraxia e colágeno. A quarta coisa é o intestino. Se ele tem um intestino solto ou se ele tem um intestino preso, o que vai ajudar ele é o níquel e o cobalto. Mas lembra que a gente já pode suplementar aqui nessa segunda opção. E a última coisa que vai ajudar ele nesse desequilíbrio disfuncional, nesse desequilíbrio aí emocional de 8 e 80, vai ser o lítio. Lembrando que tudo que nós estamos dizendo aqui nesse vídeo, eu não estou receitando isso. Eu estou explicando para você do outro lado a importância que você precisa saber para ajudar o seu paciente. Pri, você me falou tudo isso e eu não sei. Eu nunca vi isso em nenhum lugar, então lhe falta conhecimento. Sinto muito te dizer, mas te falta conhecimento mesmo, de uma parte orgânica, conhecimento de anatomia, porque quando você começa a entender
como é formado o músculo, como é formado um tecido, quando é formado todo aquele órgão, você sim tem esse conhecimento. Então, se você aí do outro lado ajuda essas pessoas e você não tem esse conhecimento, você realmente precisa estudar mais. E é claro que aqui nesse perfil, nesse canal, tanto lá no meu perfil do Instagram, quanto nesse canal aqui do YouTube, eu sempre vou trazer conteúdos como esse. Por que que eu vou trazer conteúdos como esse? Porque eu já estive aí do seu lado. Eu já fui a pessoa que deixou vários pacientes colapsarem e não sabia o que fazer. Então eu não quero que você passe por isso. Eu realmente tenho empatia por você, profissional que tá aí do outro lado, lutando junto comigo para poder ajudar essas pessoas. Então você precisa ter uma base melhor de conhecimento. Então, lembra disso, deixa o like, comenta, se inscreve no canal que eu vou trazer mais conteúdos como esse. E eu quero até uma ajuda sua. Qual é o conhecimento desse vídeo que você tá vendo que te interessou e que você gostaria de saber mais? Deixa a sua pergunta aqui, porque eu mesmo vou responder você, ou eu respondo em forma de aula, ou eu vou responder você aqui em forma de vídeo. Isso pode te ajudar e também pode ajudar mais gente, combinado? Agora tem um assunto que é de extrema importância. Você já entendeu como que você ajuda, né? Temos 5 sinais de que o paciente dá antes de colapso e temos 5 grupo de coisas que você pode fazer para poder ajudar o seu paciente aí do outro lado. Mas tem uma coisa importante e de extrema importância. Não dá para ajudar alguém se a gente não foi até aquele lugar. Pri, do que você está falando? Não dá para você proporcionar a saúde, ajudar o seu paciente se você não tem esse conhecimento, se você não foi lá até aquele lugar, experimentar, ver se aquilo vai funcionar, tanto para você quanto para ele. Então, entende que é vestir a camisa para depois ver se vai servir a camisa em outra pessoa? É assim que vai ser. Ou a gente vai usar o exemplo mais comum, que todo mundo usa. A gente tá lá no avião, qual é a orientação que você recebe antes do avião decolar? Vai cair as máscaras de oxigênio, primeiro você coloca em você, para depois você coloca no outro. É importantíssimo de que você tenha um conhecimento para você. Olha só, eu não estou falando para você só tratar a sua saúde, não. Eu não estou falando que isso é uma coisa sua e você realmente tem que fazer. Se você não faz, eu sinto muito, já não é coerente. Mas vamos entender aqui do outro lado. Se você não tem esse conhecimento, não tem como você ajudar ninguém. Não tem. Falta conhecimento. Falta técnica. Olha só, às vezes você é um excelente profissional, mas às vezes a técnica do qual você está utilizando, ela não é assertiva. Não é, vai precisar de mais técnica. Por isso que, novamente, eu volto para a iridologia. Não existe um microsistema orgânico mais preciso que a iridologia no mundo, não existe. Mais assertivo, que mostra o sinal na hora do que está acontecendo. Imagina, o olho, ele mostra o sinal na hora que está acontecendo. Eu tive um desequilíbrio 8,80 agora nesse momento. O que o olho vai fazer? Ele vai lá e registra uma marcação. Por que ele faz isso? Porque o nervo que sai aqui do olho, que liga a parte cerebral e que desce aqui no meio da coluna, liga todos os órgãos. Então, se aqui o meu paciente, ele tá com lembra do intestino preso? Ele tem intestino preso, ele tem intestino solto. Tá aqui, então eu vou aqui pra trás, olha só. Então, eu tenho o intestino que tá marcado, eu tenho o intestino que também tá marcado, eu tenho esses órgãos, mas a terminação nervosa, ela sobe, ela liga aqui essa parte e ela vai até aqui o olho e registra a informação no olho. Não existe uma coisa hoje mais assertiva para eu poder te dizer que deveria funcionar em todos os lugares como uma anamnese do que a iridologia. Não existe. E assim, ao meu ver, médicos, todos os hospitais, todos os profissionais da área da saúde, todos os profissionais que querem promover o bem-estar, eles precisariam sim saber da iridologia, porque se soubesse da iridologia, ia ser assertivo, ia saber aonde está o problema. Porque sabe o que acontece? Quando o seu paciente chega com esses sinais de colapso, ele tá quase dando sinais de que ele vai entrar num desmoronamento. E aí, sabe o que alguns dizem? Mas é porque você tá acima do peso. Mas é porque a sua rotina é muito estressante. Mas sabe por quê? É porque você não pratica exercício físico. Nada a ver, porque você foi muito traumatizado na infância. Só falar isso pro paciente não vai ajudar. Não vai. Essa pessoa tá sentada na sua frente procurando respostas. Então nós somos sim responsáveis por ajudar essa pessoa a ter um pouco mais de energia diária,
a ela conseguir ter uma saudabilidade. Se você não consegue fazer isso pelo seu paciente, a gente, é forte que eu vou dizer, tá? Mas eu preciso ser sincera. Você até provoca isso. Provoca mesmo, no sentido de, ele passou na sua mão, você, assim, sim, você não teve essa técnica, então você não conseguiu ajudar. Mas você não era o profissional que promove bem-estar. Então, opa, peraí, faltou técnica. Vamos atrás de técnica? Se falta conhecimento da iridologia, fica aqui no canal, porque eu vou te ajudar com esse conhecimento. Eu me comprometi, até por conta... Depois vocês vão lá na minha página no Instagram também, porque eu tenho vários outros conteúdos. Eu me comprometi em entregar o melhor para que vocês possam ajudar as pessoas ao redor de vocês, porque é isso que vai importar. Quando eu acabo de dizer aqui para você que você pode provocar esse colapso, olha só, eu não quero dizer que você vai ser o responsável, você vai apontar o dedo. Eu quero dizer que é de extrema importância você ter um conhecimento e a técnica que o seu paciente precisa. Porque se você não tem, é disso que eu tô falando, da responsabilidade com o conhecimento, da responsabilidade com a técnica. Se você não tem, de forma inconsciente, de forma intencional, você pode provocar. Você pode, eu não tenho. Você deixou de ter alguma coisa que era para poder ajudar o seu paciente. E tem uma coisa que é importante dizer: nem tudo é emocional. Porque quando uma pessoa chega com esse quadro, com esses 5 sintomas, tem gente que fala que é emocional. Vocês acabaram de ouvir aqui. Olha quantos minerais falta para essa pessoa, quanta química falta para essa pessoa. E aí, sem química, o corpo não produz hormônio, o corpo não melhora. E aí, o que acontece aí do outro lado? É emocional. Será que é tudo emocional mesmo? É claro que tudo tem uma raiz emocional, é verdade, tem uma base. Mas dizer que falta de minerais é emocional é muita irresponsabilidade de um profissional da área da saúde, tá? Novamente, o motivo pode ser sim emocional e levar à falta, mas o que eu falei é pra gente poder prevenir o paciente antes dele ter um colapso. Ficou claro isso daí pra vocês? Eu quero ouvir de vocês se ficou claro, eu quero saber. Deixa aqui nos comentários, curte, compartilha, deixa o seu like, vai me ajudar. E lembra, o YouTube, ele entende que se o conteúdo é importante, você vai se inscrever no canal. Se inscreve pra gente poder saber mais. Uma outra coisa também, compartilha com quem precisa saber disso. Talvez o seu amigo é da área da saúde, tá promovendo bem-estar e precisa saber mais disso. Então, se fizer sentido aí pra você, compartilha, que eu tô aqui pra poder te ajudar. Lembrando que sempre nesse canal tem diversos conteúdos pra poder ajudar você e o seu paciente a ter o bem-estar, tá? Conta comigo para o que vocês precisarem e obrigado por ficar comigo até o final desse vídeo. Tchau!